Fala galera, bom, hoje nós vamos começar a aula de função 2, uma aula que vai continuar o nosso projeto de refatorar o nosso chatbot aplicando aí arrays e funções. Bom, na nossa última aula então a gente falou sobre modularização, como a gente cria nossas funções próprias, como a gente estrutura a sintaxe de funções, aí vimos também como declara, chama e constrói as funções. Vimos aí algumas funções com e sem retornos e aplicamos isso lá no nosso chatbot. Então agora a gente vai falar um pouco sobre funções e arrays e criar as nossas funções e arrays para o nosso querido chatbot. E aí no final teremos uma atividade. Bom, o que são arrays, né? A gente vai passar rapidamente só para relembrar. Bom, os arrays então eles são uma estrutura de coleção de dados, né? Que é possível armazenar uma coleção sequencial de elementos do mesmo tipo e em um único nome, ou seja, em uma única variável. Então, em vez de a gente criar várias variáveis separadas, a gente vai criar uma do mesmo tipo e guardar elas de forma sequencial. Então, como você está vendo aqui no GIF, a gente tem a posição 0, em C começa em 0. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, a gente tem um total de um array tamanho 6, onde em cada posição dessa eu posso guardar um elemento, né? Então, eu tenho, por exemplo, no elemento 0 um valor, no elemento 1 outro valor, e tudo isso fica dentro do array de nome n, ok? Essa é uma das grandes vantagens porque a gente consegue acumular dados em um espaço muito menor e organizar também esses dados. Bom, então, como é que a gente visualiza os arrays no nosso projeto? Primeiro, o exemplo que a gente vai trazer para o projeto, ele cabe aqui no nosso cardápio. O nosso cardápio é uma sequência onde esse item aqui é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro e esse seria o quarto. Mas a gente só vai considerar que é até aqui. Então, a gente tem a posição 0, 1, 2 e 3. Lembrando que o seu projeto vai ter várias posições aí para você preencher dos seus itens de venda. E observem que a gente imprime o cardápio aqui no case 1 e a gente também imprime o cardápio lá no case 3 aqui, ó. Quando a gente tem um código que está se repetindo muito em um programa, a gente costuma criar uma função. E essa função, que eu vou chamar aqui de imprimir arrays, essa função ela vai ser utilizada pela main. Vamos imaginar que aqui é a main, para imprimir arrays sempre que eu necessitar. Nesse caso, eu vou ter que criar uma função que é capaz de imprimir um array de caracteres, eu passando o seu conteúdo e ele vai ser responsável por imprimir. Por quê? Porque aí eu consigo reutilizar essa função em vários lugares do código. Para isso, vamos observar como criar. Observe que a gente vai transformar o nosso cardápio em um array. Então, primeiro eu digo que esse array é do tipo caractere, depois eu dou um nome a esse array, então eu chamei aqui de cardápio underline txt, coloquei aqui um tamanho e observe que o tamanho ele foi definido aqui em maiúsculo como 4, isso aqui é uma constante, é uma variável que não vai se alterar, não vai ser alterada durante o código, então o tamanho vai ser sempre 4. O array de vocês ele pode ser maior, então vocês só precisam aumentar aqui o tamanho desse array conforme o que você está utilizando. Mas a gente configura essa variável, define essa variável, e ela é a única que fica assim também maiúsculo, essa constante, para auxiliar a gente na hora de passar valores. Para a gente não ficar se perguntando qual é o tamanho do array. Então a gente coloca tudo um array num tamanho só e passa sempre a mesma variável para facilitar a nossa configuração aqui. Outro detalhe interessante é que o tamanho do array pode ser alterado, né? Então você só precisa realmente trocar esse valor. Ok, então a gente tem aqui char, cardápio txt, tamanho do array, nesse caso é 4, mas a gente lê como variável, e ele pode ter então 100 caracteres por cada casa. Então a gente tem que olhar isso aqui como um array dessa forma, onde a posição 0 a gente vai ter a pizza número 1. Então a gente tem a pizza de calabresa, todo o texto. Então todo esse texto aqui, está nesse array, ok? Assim sucessivamente. Bom, aí o que é que eu vou fazer? Eu vou ter um array aqui, onde cada item desse vai preencher uma casa. Então essa é a casa 0, essa é a casa 1, 2 e 3, ok? Então a gente está preenchendo esse array
com esses dados. Percebam que, para que isso funcione, eu preciso colocar um recebe. Então, estou criando aqui, ó, o array. Ele recebe já alguns dados. Então, abro a minha chave, coloco o meu primeiro dado e separo ele por vírgula. Observem que eu fecho as aspas aqui, ó. Então, faço isso para todos, ó. Fecho as aspas, coloco o segundo item, coloco vírgula. Adiciono o terceiro item, coloco vírgula. E o item, o final não tem nada. E ó, tem um ponto e vírgulazinho aqui no final do nosso array. Ok? Então aqui eu crio o array e já adiciono o meu cardápio. Vamos fazer isso na prática? Fica mais fácil, né? Bom, então voltando aqui ao nosso código. Nosso código tem esse cardápio aqui, ó. Certo? A gente vai transformar ele agora numa função, mas antes a gente precisa transformar ele em um array. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar o array aqui em cima. O array a gente vai colocar aqui também. Só que eu vou colocar um pouquinho mais abaixo, fora da main, tá vendo? Aqui na parte superior, porque ele é um array global. Ele vai servir para ser acessado em qualquer função durante o nosso código. Então, eu vou chamar ele aqui de char cardápio txt. E aí eu vou colocar o tamanho, né? Mas aí para eu colocar o tamanho eu preciso criar a variável tamanho. Então eu vou colocar aqui define. Opa, começa com hashtag define. Estou definindo o tamanho de todos os meus arrays para 4. Esse código ele não precisa de ponto e vírgula e para uma constante eu sempre utilizo maiúsculo. E aí eu já digo que o meu cardápio vai ter o tamanho array. E que cada componente do meu array pode ter até 100 caracteres. Então significa que o seu texto do cardápio só pode ter até 100 caracteres. E aí eu vou dizer que ele recebe. Já coloco um ponto e vírgula aqui no final, ó, da chavinha. E ele recebe o quê? O primeiro dado. Depois vai ter o segundo dado. Depois o terceiro. Depois o quarto. E aí você coloca os seus itens aqui. O quarto não precisa... Não, o último é esse aqui. Beleza. Então eu vou lá copiar. Copiar esses três aqui. Vou colar e vou pegar só o texto aqui para colocar dentro dos meus itens do array. Opa. Copiar, colar. Ctrl C. Ctrl V. Acabei colocando uma mais aqui, mas eu vou aproveitar e vou criar um outro item. Deixa eu ver se cabe, né? 0, 1, 2, 3. Então cabe mais um item aqui. Que é o meu array tamanho 4, né? Vou colocar aqui. Lembrando que isso aqui não é só texto, né? Isso aqui não é o valor ainda. Tá? O valor de cada item a gente vai colocar em outro array. Mas aí é na próxima aula. Bom, feito isso, eu vou passar aqui, vou rodar só para ver se ele vai dar algum erro, né? Se eu esqueci alguma coisa. Bom, aparentemente está funcionando, não esqueci nada. Beleza, a gente já tem o nosso array. Vamos seguir a nossa aula para ver o que é que tem mais e quais são os próximos passos. Bom, logo depois que a gente constrói um array, que o nosso cardápio saiu disto aqui para virar isso, eu vou criar uma função que é capaz de imprimir esse array e todos os outros arrays de caracteres. Então você pode reutilizar essa função para imprimir outros arrays, tá? Como um array de clientes que vocês vão construir na aplicação. Então, ok, agora já temos uma responsável por armazenar os itens do nosso menu, mas como exibir esses itens na tela? Para isso a gente vai criar esse array chamado imprimir array char, que ele recebe um array e o seu tamanho. Então observem que ele é void, então ele não tem retorno nenhum. A gente tem o nome do array. E logo aqui no primeiro parâmetro, no primeiro argumento, na verdade, no primeiro parâmetro, a gente vai ter um array de tamanho ignorado, mas que cada item seu consegue ter até 100 caracteres. Então a gente vai ter um array, que pode ser qualquer um, mas eu preciso passar para essa função um array, onde cada item desse consegue guardar até 100
caracteres. Então, é um array de texto. Pode ser um array chamado A, pode ser um array chamado B, J, outros arrays, mas o que importa é que a gente precisa passar um array de caracteres e o tamanho dele. Então são dois itens, é obrigatório passar os dois. O array e qual o tamanho dele? Tamanho n, ok? Não sei qual é, mas a gente sempre passa. Então essa função ela vai ser responsável então por receber um array e o seu tamanho e imprimi-lo na tela. Como é que a gente vai fazer isso? Prestem atenção que nós faremos a construção da função void imprimir array, que é o nome dela. Repetimos aqui ó, o mesmo texto, abrimos a chave, declaramos uma variável chamada i, que ela vai servir para o nosso for, o nosso contador, onde i começa por 0, então a gente vai começar no início do array, enquanto i for menor que o tamanho do array. Então, a gente recebeu um array, vai começar do 0 até n, em sentido crescente, porque é i++, fazendo o quê? Imprimindo na tela %s, ou seja, o conteúdo do array, na posição i. Então vamos lá, vamos à lógica. Se eu recebi um array de nome cardápio txt, né? Porque ó, se a gente voltar aqui, ó, deixa eu voltar. O nosso cardápio chama cardápio txt. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai receber esse cardápio aqui, certo? A gente vai mandar ele. Mandando ele, a gente vai mandar o tamanho dele e ele vai ser impresso na tela. Ok. Então a gente precisa transformar o nosso cardápio em uma função para depois chamar a nossa função de imprimir cardápio. Então vamos com calma. Primeiro, vamos criar essa função imprimir array, certo? E a partir dela a gente continua o nosso código. Nossa função de imprimir array, ela vai ser declarada aqui fora também, tá? Vou colocar ela aqui embaixo. Não, como ela é uma função, vou colocar ela mais aqui em cima. Void imprimir array chave. Por que eu coloquei assim? Porque aqui eu estou criando uma função que vai imprimir todos os arrays de caracteres sempre que eu for chamar. Então a gente precisa generalizar o nome, né? E o tamanho dela é ignorado, porém cada item pode ter até tamanho 100. Ok? Opa! Agora aqui a gente tem que passar os argumentos. Bom, o primeiro argumento que eu vou passar é sempre um array de caracteres. Então, eu vou colocar char array. O tamanho também vai ser ignorado, porém, cada item tem que ter até 100 caracteres. E também vou passar o int tamanho. Por quê? Porque se eu quero imprimir um array, não importa ele qual seja, eu preciso ter o nome dele, é importante, e também qual o seu tamanho. Que aí eu consigo sair do item 1 até o tamanho dele, imprimindo ele, ok? Aí eu já copio esse conteúdo, porque a chamada da função ela é igual à construção dela, né, o nome dele, então eu vou lá embaixo. Logo aqui após o menu inicial, que é a nossa última função, vou colar, já abro e fecho minha chave, e a partir daí eu vou criar uma lógica que é capaz de receber esse array e imprimir na tela. Então a gente viu que para isso eu vou ter que criar um for. Então, se eu tenho um for, eu tenho o nosso index, que é o nosso contador. E já que essa função ela é independente, ela está aqui sozinha, ela precisa ter as próprias variáveis. Então essa aqui é uma variável local para a gente fazer o quê? Enquanto i, ou melhor, i começando por 0, que é que eu quero que imprima do 0, ponto e vírgula, enquanto i for menor que o tamanho do array, ponto e vírgula, e mais. Abro aqui a minha chave e digo o seguinte, olha, imprima na tela um caractere e logo após dê logo um /n. Eu só quero que imprima o conteúdo do array na posição i. Então, o que é que esse for vai estar fazendo?
pela lógica, ele vai começar do zero. Então a gente está mandando um array aqui, ó. Ele vai pegar esse array, vai chamar ele de array, não importa o array como ele vem do lado de fora. Ele pode me chamar do A, aqui ele vai ser conhecido e vai ser chamado por array. E faz o seguinte. Opa, tá aqui 10. X, J. Então o que ele vai pegar? Ele vai pegar o array que você enviou, vai começar de zero, vai imprimir na tela a posição 0. Posição 0, qual é o conteúdo que tem? 10. Então vai imprimir na tela 10 e vai pular uma linha. Logo depois passa para o próximo. O próximo é o que? X. Então ele vai imprimir o X, depois J. Ou seja, ele vai pegar um array e vai imprimir ele na tela. Ok. Vamos ver se está faltando alguma coisa. Deixa eu colocar para rodar. Vamos ver o que ele reclamou aqui. Deixa eu ver. Ah, tá. Cometi um erro aqui, pessoal. Isso aqui não existe não, tá? Ou não. Ó, vamos voltar aqui no slide para conferir. Void imprimir, ó, imprimir char. Depois a gente abre e é isso mesmo. Então, void imprimir char. Depois a gente abre passando um array. Verdade. Então aqui eu preciso corrigir também. Isso aí, programação é isso aí. Bom, por enquanto não mudou nada, porque a gente nem está usando ele ainda, mas por enquanto o código está certo. Agora que a gente já tem o nosso array aqui em cima e a gente já tem uma função para imprimir esse array, agora o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma função cardápio que toda vez que for chamada vai ser capaz de imprimir o cardápio. Então vamos continuar lá no nosso material. Bom, agora a gente vai mudar esse cardápio anterior para uma função chamada cardápio, que recebe um texto e o seu tamanho. Então a gente recebe uma lista de texto e o seu tamanho. E dentro desse cardápio a gente vai chamar o nosso querido, a nossa querida aqui, ó, a função imprimir array char, passando exatamente esse cardápio e o seu tamanho para essa função. Então, ó, vamos analisar essa lógica. O nosso cardápio vai se transformar em uma função que recebe um cardápio, ou melhor, um texto, que a gente chama de cardápio texto, e recebe também um tamanho. Então a gente recebe aqui um array chamado cardápio texto e a gente recebe também o seu tamanho. Criamos aqui a opção de subopção, limpamos uma tela, imprimimos o nome cardápio, e que inclusive tudo isso já tem no programa, a gente vai adaptar. A única parte diferente é essa aqui agora. A gente vai chamar a função imprimir array, passando o cardápio texto, que é aquele texto do nosso cardápio que a gente construiu anteriormente, o seu tamanho, e vai seguir toda a lógica que já havia. Então aqui, nesse cardápio, a gente é capaz de chamar uma função dentro de uma função. E entendemos também, como exemplo, nesse código, que uma função ela pode receber argumentos. Então aqui temos dois que são necessários para que ela funcione. Então esse é um dos exemplos da nossa aula. Vamos criar esse querido. Beleza. Agora então que a gente já tem aqui o nosso array, a gente já tem uma forma de imprimir ele, eu vou criar agora uma função chamada void cardápio. E para o void cardápio funcionar, a gente precisa de dois parâmetros, porque para a gente imprimir um cardápio é preciso pelo menos do que? Do char cardápio texto, tamanho ignorado, cada item com 100. Você pode alterar isso também, tá, gente? Fique à vontade. Int, tamanho. Ok? Bom, feito isso, agora a gente vai criar a função. Primeiro para se declarar ela aqui antes da main. Ó, estou antes da main. Agora eu vou lá no finalzinho
o nosso texto, vou dar um Enter. Estou fora de tudo, estou fora da main, fora das funções, então vou criar uma nova função. Essa função, então, cardápio, texto, ela é capaz de imprimir o nosso cardápio, chamando essa queridinha aqui de cima. Ó. Vejam que elas estão separadas, para não dar seu espaço. Agora eu vou copiar a nossa lógica aqui do case 1, que é quando a gente chama o cardápio. Vou copiar essa lógica. Vou lá embaixo. Vou chegar aqui e vou colar no meu cardápio. Mas percebam que quando eu colo essa lógica aqui, a gente vai ter um erro clássico de que está faltando uma variável chamada subopção. Porque essa variável ela foi declarada aqui em cima. Ela faz parte do contexto da main. Então eu preciso também declarar ela lá embaixo, porque ela está fora. Vou pegar aqui, ó. Int subopção. Beleza. Aí, bom, eu já não preciso desse texto aqui, ó. Eu vou ficar só com o cardápio. Por quê? Porque isso aqui eu vou deixar porque é o que se repete no cardápio, tudo bem, a gente deixa ele aqui, vocês podem trocar, colocar outras coisas. Mas nessa parte eu vou chamar a nossa querida função imprimir array char. E você pode dar um contra-espaço que ele faz isso no WCPP e já dá até uma dica aqui ó, do que é que precisa para funcionar. Um array de tamanho ignorado e 100 caracteres e o tamanho. Então, eu vou passar esse array aqui que eu estou recebendo, vírgula, tamanho. Bom, pela lógica eu recebo, imprimo isso aqui na tela, limpo a tela, imprimo o cardápio, mantenho o funcionamento que já estava, só que agora eu vou imprimir a lista de cardápio, passando seu tamanho, que eu recebi os dois parâmetros aqui, eu estou passando eles aqui como argumentos, e aí vai seguir a lógica da pessoa digitar 0 para sair. Vou salvar. Ok, mas para que isso funcione, eu preciso vir aqui no case 1. E agora eu vou limpar o case 1. Olha que maravilha, como já está ficando bonito. E vou chamar a nossa função cardápio. Passando como parâmetro o nosso cardápio, que é esse aqui, ó. TXT, que é o que eu quero que seja impresso. E o tamanho. O tamanho, eu posso passar o nosso tamanho global aqui, o nosso tamanho array. Então, vamos à lógica. Quando eu aperto case 1, eu chamo a função cardápio, passando para ela o meu texto do cardápio e o tamanho do array. Então, preste atenção, a gente vai agora para cardápio. Eu posso segurar Ctrl e apertar em cima de cardápio. Ele me transfere para cá. Então, o código vai receber aqui aquele texto e o tamanho, vai criar uma variável subopção, vai chamar aqui imprimir array, passando justamente o texto e o tamanho para que seja impresso, e vai seguir a lógica. Vamos ver se isso vai funcionar, se ficou faltando alguma coisa. Aparentemente parece que está funcionando. Vou clicar imprimir o meu cardápio, tem aqui a opção 0, se eu voltar para 0, eu vou voltar para a parte inicial. Ok, então terminamos essa parte. Vamos ver agora se falta mais alguma coisa aqui na nossa aula. Fizemos já aqui a nossa função cardápio. Refatoramos. Agora é a sua vez de criar void cardápio e void imprimir char, array char no seu programa. Façam e próxima aula nós faremos os pedidos e o cadastro do cliente.